Una humilde empregada abandona su hogar para trabajar en una mansión de una familia tradicional. Con el tiempo, se forma un lazo único con la matriarca de la familia, pero la llegada de una mujer manipuladora pone en peligro la estabilidad y el afecto de su hogar. Esta historia narra la lucha por preservar el amor, la lealtad y la justicia en medio de una trama de engaños y traiciones. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O ônibus chacoalhou pela última vez antes de parar na rodoviária de Petrópolis. Mariana desceu, segurando apenas uma mala velha de tecido e uma sacola com alguns pertences. Seus olhos castanhos observaram a cidade imperial com uma mistura de espanto e ansiedade. Nunca havia visto construções tão grandes, ruas tão limpas, carros tão reluzentes. Vinha de um vilarejo no interior de Minas Gerais, onde as casas eram simples, as estradas de terra e os sonhos pequenos demais para caberem no peito de uma moça de 22 anos. A agência de empregos havia conseguido a vaga para ela. Empregada doméstica em uma mansão de família tradicional. Salário justo, folgas regulares, quarto próprio. Para Mariana, que deixava para trás uma mãe doente, 2 irmãos mais novos e um pai que trabalhava sol a sol na roça, sem conseguir pagar as contas. Aquela oportunidade era um milagre. Enviaria dinheiro todo mês. Ajudaria a família de longe, como tantas outras mulheres de sua terra faziam. O táxi subiu pela Avenida Cooler, passou por casarões antigos e jardins floridos, até parar diante de um portão de ferro trabalhado. Através das grades, Mariana vislumbrou a mansão. 3 andares, paredes brancas, janelas enormes com venezianas azuis, um jardim repleto de roseiras que pareciam ter sido plantadas há décadas. Ela engoliu em seco. Aquilo era maior do que a igreja de seu vilarejo inteiro. Uma funcionária mais velha abriu o portão e a recebeu com um sorriso cansado. Apresentou-se como Cida, a cozinheira que estava ali havia 15 anos. Conduziu Mariana pelos corredores amplos, pelos lustres de cristal, pelos quadros antigos pendurados nas paredes, até um quarto pequeno, mas aconchegante nos fundos da casa. Era simples, limpo, com uma janela que dava para o jardim. Mariana depositou a mala sobre a cama e sentiu os olhos marejarem. Nunca havia tido um quarto só para si. Cida explicou a rotina. Acordar às 6, preparar o café da senhora, ajudar nas tarefas da casa, servir as refeições, cuidar da roupa. A patroa era Dona Helena, uma senhora de 73 anos, viúva há 5, mãe de um filho único chamado Ricardo. Ele era empresário, viajava muito, quase nunca estava em casa. Dona Helena vivia praticamente sozinha naquela imensidão de cômodos e memórias. No primeiro encontro, Mariana sentiu o coração apertar. Dona Helena estava sentada na poltrona da sala, com um xale sobre os ombros olhando pela janela para o jardim. Tinha cabelos brancos presos em um coque elegante, rugas que desenhavam uma vida inteira no rosto e olhos azuis que ainda brilhavam com vivacidade. Quando viu Mariana, sorriu com uma doçura inesperada. Seja bem-vinda, minha filha. Como é seu nome? Mariana, senhora. É uma honra estar aqui. A honra é minha, querida. Fazia tempo que não via um rosto novo por aqui. Sente-se, por favor. Não precisa ficar em pé na minha frente como se fosse uma estranha. Aquele gesto simples desarrou algo dentro de Mariana. Nos empregos anteriores, sempre fora tratada com indiferença, às vezes com desprezo. Ali, naquela primeira tarde, Dona Helena perguntou sobre sua família, sobre sua terra, sobre seus sonhos. Ouviu cada palavra com atenção genuína, como se realmente importasse. Quando Mariana mencionou a mãe doente, a senhora segurou sua mão e disse que rezaria por ela todas as noites. Os primeiros dias foram de adaptação. Mariana aprendeu a preparar o chá de ervas que Dona Helena gostava de tomar no fim da tarde. Descobriu que a senhora preferia as refeições mais leves. Memorizou onde ficava cada objeto na casa imensa. Mas o que mais a impressionou foi a solidão que permeava aqueles corredores. Dona Helena passava horas no jardim,
conversando com as roseiras que o falecido marido havia plantado. Às vezes, ficava parada diante de fotografias antigas, tocando o vidro dos porta-retratos como se pudesse atravessar o tempo. Uma tarde, enquanto servia o chá, Mariana ousou perguntar sobre as flores. Dona Helena sorriu com tristeza. Meu Antônio adorava rosas. Dizia que eram as únicas flores dignas de uma rainha. Plantou cada uma destas com as próprias mãos. Quando ele se foi, pensei em arrancar tudo, porque doía demais olhar para elas. Mas aí percebi que seria apagar a presença dele desta casa. Então cuidei de cada rosa como se fosse cuidar da memória do nosso amor. Mariana sentiu um nó na garganta. Havia tanto sentimento naquelas palavras, tanta devoção. Naquele momento, decidiu que faria mais do que apenas trabalhar naquela casa. Cuidaria daquela mulher que merecia muito mais do que a solidão que a vida lhe havia imposto. As semanas se transformaram em meses. A rotina ganhou contornos de afeto. Dona Helena insistia que Mariana almoçasse e jantasse com ela. Dizia que não fazia sentido comer sozinha em uma mesa tão grande. Conversavam sobre tudo. A senhora contava histórias de quando era jovem, dos bailes que frequentava, do dia em que conheceu Antônio, da alegria que foi ver Ricardo nascer. Mariana falava da infância no interior, das brincadeiras no rio, das festas na igreja, dos sonhos que ainda carregava de um dia ter uma casa própria para a família. Com o tempo, perceberam que aquela convivência havia se transformado em algo muito mais profundo do que uma relação de trabalho. Mariana se pegava preocupada quando Dona Helena tossia à noite, corria para cobri-la melhor. Preparava sopas quentes sem que ninguém pedisse. A senhora, por sua vez, guardava as melhores frutas para Mariana, comprava cremes para suas mãos que viviam rachadas do trabalho, perguntava todos os dias se havia enviado o dinheiro para a mãe. Ricardo aparecia de vez em quando. Era um homem alto, de uns 40 anos, sempre vestindo ternos impecáveis e carregando uma pasta de couro. Tratava a mãe com carinho, mas era visível que vivia imerso no mundo dos negócios. Cumprimentava Mariana com educação, agradecia pelo cuidado com Dona Helena e voltava para suas reuniões e viagens. Não era mau, apenas ausente. A vida moderna o havia transformado em alguém sempre ocupado demais para perceber o que realmente importava. Uma noite, Dona Helena teve uma crise de tosse forte. Mariana acordou com o barulho, correu para o quarto da senhora e a encontrou sentada na cama, pálida, com dificuldade para respirar. Ligou imediatamente para Ricardo, que providenciou a ida ao hospital. Ficaram lá até a madrugada. Era apenas uma infecção respiratória, nada grave, mas o susto foi grande. Na volta para casa, Ricardo segurou o braço de Mariana e disse com sinceridade: "Obrigado por cuidar da minha mãe como se fosse da sua família. Sei que ela não é fácil, às vezes teimosa como é, mas você tem uma paciência que eu não tenho mais." "Ela não é teimosa, seu Ricardo. Ela é sozinha. E solidão dói mais do que qualquer doença." Ricardo ficou calado, como se aquelas palavras tivessem aberto uma ferida que ele preferia manter fechada. Acenou com a cabeça e partiu na manhã seguinte para mais uma viagem de negócios. Dona Helena se recuperou rapidamente, mas algo havia mudado. Passou a chamar Mariana de minha filha com mais frequência, a pedir que dormisse no quarto ao lado caso precisasse de algo durante a noite, a incluí-la em todas as decisões da casa. Certa tarde, enquanto regavam juntas as roseiras, Dona Helena parou e olhou para Mariana com aqueles olhos azuis cheios de ternura. "Você sabe, minha filha, eu rezei muito depois que Antônio se foi. Pedi a Deus que não me deixasse morrer de solidão nesta casa enorme. E então você chegou. Não acredito em coincidências. Acredito que você foi enviada para mim." Mariana abraçou a senhora, sentindo as lágrimas escorrerem. Ela também não acreditava em coincidências. Havia deixado sua terra natal em busca de trabalho, mas encontrara algo muito maior. Encontrara um lar. Encontrara uma família, que o sangue não havia dado, mas o coração havia escolhido. Os dias seguiam tranquilos, até que uma tarde Ricardo chegou acompanhado. Trazia nos lábios um sorriso diferente, aquele tipo de expressão que os homens costumam ter quando estão enfeitiçados por alguém.
Ao lado dele, entrou na sala uma mulher que fez Mariana sentir um arrepio involuntário. Ela era linda, elegante, vestida com roupas caras e carregando uma bolsa de grife. Cabelos escuros perfeitamente escovados, unhas feitas, maquiagem impecável. Mas havia algo em seus olhos que não combinava com o sorriso ensaiado. Algo frio, calculista, perigoso. Mãe, Mariana, quero apresentar a Verônica. Estamos nos conhecendo há alguns meses. Verônica estendeu a mão para Dona Helena com um gesto que parecia mais protocolar do que genuíno. Seu olhar percorreu a sala como quem avalia a mercadoria. Mariana notou o modo como ela franziu o nariz ao ver os móveis antigos, como seus olhos se fixaram nos quadros com expressão de desaprovação. Prazer em conhecê-la, Dona Helena. Ricardo fala tanto da senhora. A voz era doce demais, artificial. Mariana conhecia aquele tipo de falsidade. Já havia visto mulheres assim em seu vilarejo, aquelas que sorriam na frente e cravavam facas pelas costas. Cumprimentou. Verônica com educação, mas manteve distância. Algo naquela mulher não estava certo, e seu instinto nunca a enganava. Dona Helena, sempre gentil, convidou Verônica para o chá. Durante toda a conversa, a visitante fez comentários sutis sobre a necessidade de modernizar a decoração, sobre como casas antigas exigiam muita manutenção, sobre o quanto seria mais prático morar em um apartamento moderno. Ricardo ouvia tudo com um sorriso bobo, claramente encantado. Dona Helena respondia com paciência, mas Mariana via a tristeza crescendo em seus olhos. Quando Verônica foi embora, a senhora ficou em silêncio por um longo tempo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança perceptível na atmosfera da mansão. Verônica começou a aparecer com frequência, cada vez maior. Primeiro eram visitas esporádicas aos fins de semana, depois jantares durante a semana, até que passou a agir como se aquela casa já fosse sua. Chegava sem avisar, trazia revistas de decoração, apontava para os móveis antigos e suspirava como se estivesse diante de objetos deploráveis que precisavam ser descartados urgentemente. Mariana observava tudo com preocupação crescente. Percebia como Verônica nunca olhava diretamente para Dona Helena quando conversava, como evitava tocar em qualquer objeto da casa com expressa repulsa, como seu sorriso desaparecia no exato momento em que Ricardo saía da sala. Mas o que mais incomodava era a forma como ela havia começado a fazer comentários aparentemente inocentes, que, na verdade, carregavam veneno puro. Durante um almoço, Verônica olhou para o prato de carne preparado por Mariana, segundo a receita tradicional de Dona Helena, e comentou com falsa preocupação. Meu Deus, Ricardo, isso tem tanto sal. Dona Helena, a senhora não deveria estar controlando melhor a alimentação? Na sua idade, o sódio pode ser perigoso para o coração. Tenho uma nutricionista excelente que poderia montar um cardápio mais adequado para idosos. Dona Helena baixou os olhos de repente insegura sobre algo que sempre havia feito com maestria. Mariana sentiu a raiva ferver por dentro, mas manteve a compostura. Ricardo, distraído como sempre, apenas acenou com a cabeça, concordando sem pensar nas consequências daquelas palavras. No dia seguinte, Verônica trouxe marmitas prontas de uma empresa de alimentação saudável. Comida sem gosto, sem tempero, sem alma. Dona Helena comeu em silêncio, mas Mariana viu as lágrimas contidas nos olhos da senhora quando ela olhou para a cozinha, onde tantas receitas haviam sido preparadas com amor ao longo dos anos. Os ataques continuaram, sempre disfarçados de cuidado. Verônica comentou sobre as roupas de Dona Helena, sugerindo que eram antiquadas demais, que faziam ela parecer ainda mais velha. Trouxe catálogos de lojas modernas, apontou para vestidos que não tinham nada a ver com o estilo elegante e clássico da senhora. Questionou a rotina de Dona Helena, dizendo que ficar tanto tempo no jardim não era saudável, que o sol forte poderia causar problemas na pele delicada de uma pessoa idosa. Cada comentário era como uma pequena agulhada. Isoladamente poderiam parecer preocupação genuína, mas somados dia após dia formavam um padrão cruel de desvalorização sistemática.
Mariana tentou conversar com Ricardo, mas ele estava completamente cego pelo encantamento. Achava que Verônica era atenciosa, moderna, preocupada com o bem-estar da mãe dele. Uma tarde, enquanto Mariana ajudava Dona Helena a regar as roseiras, a senhora parou e segurou o regador com as mãos trêmulas. Mariana, você acha que eu estou ficando velha demais? Será que realmente estou atrasada, como a Verônica diz? A moça largou o que estava fazendo e segurou as mãos da senhora com firmeza. Dona Helena, a senhora é a mulher mais elegante e sábia que já conheci. Não deixe ninguém fazer a senhora duvidar de quem é. Essas rosas aqui são prova de que a senhora cuida das coisas com amor e dedicação há anos. Isso não é ser atrasada, isso é ter raízes. A senhora sorriu, mas Mariana viu que a semente da dúvida já havia sido plantada. E Verônica era especialista em regar essas sementes até que se transformassem em árvores de insegurança. As visitas de Verônica se tornaram ainda mais frequentes. Ela passou a chegar pela manhã, ficar o dia todo, sair apenas à noite. Andava pela casa como se estivesse fazendo um inventário mental de tudo que precisava ser mudado. Mariana a flagrou várias vezes tirando fotos dos cômodos, anotando coisas em um caderninho, medindo espaços com uma trena que carregava na bolsa. Quando questionada, respondia com aquele sorriso falso que Ricardo achava encantador. Estou apenas pensando em como deixar este lugar mais confortável para Dona Helena. Uma casa tão grande exige muita manutenção. Talvez uma reforma ajudasse. Mas Dona Helena não queria reforma. Aquela casa era o último pedaço vivo de sua história com Antônio. Cada móvel havia sido escolhido por eles juntos, cada quadro tinha uma memória, cada cômodo guardava conversas, risos, lágrimas compartilhadas ao longo de décadas. Destruir aquilo seria como apagar a própria existência. Certa noite, Mariana ouviu vozes alteradas vindo da sala. Aproximou-se com cuidado e escutou Verônica conversando ao telefone. Sua voz havia perdido toda a doçura artificial. Não, ainda não. Mas estou trabalhando nisso. A velha ainda tem lucidez demais, mas vou minando aos poucos. Ricardo já está convencido de que ela precisa de mais cuidados. É só questão de tempo até ele concordar com a transferência. E quando isso acontecer, terei controle sobre tudo. Essa casa vale uma fortuna e as ações da empresa no nome dela, então, nem se fala. Só preciso ser paciente e continuar fazendo meu papel de preocupada. Mariana sentiu o sangue gelar. Precisava fazer algo, mas sabia que sem provas ninguém acreditaria nela. Uma simples empregada doméstica contra uma mulher sofisticada que havia conquistado completamente o filho da patroa. Seria sua palavra contra a de Verônica, e em um confronto assim, ela sempre perderia. Foi então que Mariana começou a gravar as conversas. Usava o celular velho que havia comprado com o primeiro salário, escondendo-o em locais estratégicos da casa quando Verônica chegava. A primeira gravação foi justamente aquela conversa ao telefone. Depois vieram outras. Verônica comentando com uma amiga sobre como estava enojada de ter que fingir simpatia pela velha que vivia no passado. Verônica rindo da decoração da casa, dizendo que assim que tivesse controle sobre tudo, arrancaria aquelas rosas horrorosas do jardim e faria um deck moderno. Verônica planejando como convenceria Ricardo a internar a mãe em uma residência para idosos. Cada gravação era uma facada no coração de Mariana. Como alguém podia ser tão cruel? Como podia destruir a vida de uma pessoa inocente apenas por ganância? A estratégia de Verônica se intensificou quando ela trouxe um médico até a mansão. Apresentou-o como um especialista renomado em geriatria, alguém que poderia fazer uma avaliação completa do estado de saúde de Dona Helena. Ricardo, sempre confiando em Verônica, achou a ideia excelente. Marcaram a consulta para uma tarde em que Mariana estaria fazendo compras, mas a moça desconfiou e decidiu voltar mais cedo. Escondeu-se no corredor e assistiu à cena toda. O suposto médico fazia perguntas capciosas, formuladas para confundir qualquer pessoa. Pedia que Dona Helena repetisse sequências de números impossíveis, nomeasse objetos
que ele nem sequer havia mostrado direito. Lembrasse de eventos que ele mesmo inventava na hora. Quando a senhora naturalmente se confundia, ele anotava tudo em um caderno com expressão grave, balançando a cabeça negativamente. Ao final, chamou Ricardo e Verônica para uma conversa particular. Mariana conseguiu se aproximar da porta entreaberta e ouvir cada palavra daquela farsa absurda. Lamento informar, mas Dona Helena apresenta sinais claros de deterioração cognitiva avançada. A memória está comprometida, a capacidade de julgamento também. Em minha opinião profissional, ela não deveria continuar vivendo sozinha. Representa risco para si mesma e para terceiros. Recomendo fortemente a internação em uma residência especializada, onde receberá os cuidados adequados. Ricardo ficou pálido. Verônica colocou a mão no ombro dele, fingindo tristeza, mas Mariana viu o brilho de satisfação em seus olhos. Era tudo mentira. Dona Helena estava perfeitamente lúcida, apenas um pouco esquecida como qualquer pessoa de sua idade, mas aquele falso médico havia pintado um quadro de doença grave que não existia. Mariana quis gritar, quis entrar na sala e desmascarar a farsa toda, mas sabia que seria expulsa imediatamente. Precisava de mais provas, de mais gravações. Precisava construir um caso irrefutável antes de agir. Então, permaneceu escondida, gravando cada palavra daquela consulta fraudulenta, sentindo a raiva e a impotência queimarem em seu peito. Naquela noite, Dona Helena estava arrasada. Ricardo havia contado sobre o diagnóstico e, embora tentasse ser delicado, a senhora percebeu a gravidade da situação. Sentou-se na poltrona onde sempre ficava, olhando para o jardim através da janela, e as lágrimas escorreram silenciosas por seu rosto enrugado. Mariana, será que estou mesmo perdendo a cabeça? Às vezes eu esqueço onde coloquei os óculos, ou repito uma história que já contei. Será que estou doente e não percebo? A moça ajoelhou-se ao lado da poltrona e segurou as mãos da senhora com toda a ternura que conseguiu reunir. Dona Helena, todo mundo esquece coisas. Eu mesma esqueço onde deixei as chaves pelo menos 3 vezes por semana. Isso não significa que estamos doentes. A senhora está perfeita, eu juro. Não acredite nessas histórias, mas o estrago já estava feito. Verônica havia conseguido plantar a semente da dúvida não apenas em Ricardo, mas na própria Dona Helena. A senhora começou a questionar cada esquecimento, cada pequeno lapso, cada palavra que lhe escapava. Passou a se isolar mais, a falar menos, com medo de dizer algo errado que confirmasse o suposto diagnóstico. Mariana precisava agir rápido. Continuou gravando todas as conversas suspeitas, todos os comentários maldosos, todas as mentiras que Verônica contava para Ricardo sobre supostos episódios de confusão de Dona Helena que nunca haviam acontecido. Seu celular estava cheio de provas, mas ela sabia que precisava esperar o momento certo para revelar tudo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão crescente que pairava sobre a mansão como uma nuvem escura. Verônica havia percebido que sua estratégia estava funcionando e decidiu apertar ainda mais o cerco. Passou a dormir na casa várias noites por semana, ocupando o quarto de hóspedes como se já fosse a dona do lugar. Pela manhã, descia para o café com uma postura proprietária, dando ordens a Mariana sobre como preparar as coisas, reorganizando os armários, mudando pequenos detalhes da decoração, sem pedir permissão a ninguém. Dona Helena ia se tornando uma sombra de si mesma. A mulher vibrante que Mariana conhecera no primeiro dia havia dado lugar a alguém frágil, insegura, constantemente questionando cada ação que tomava. Deixou de ir ao jardim com a mesma frequência, com medo de que o sol fizesse mal, como Verônica insistia. Parou de sugerir os pratos que gostava de comer, aceitando passivamente as marmitas sem gosto que continuavam chegando. Até mesmo sua postura mudou, como se quisesse ocupar menos espaço no mundo, desaparecer aos poucos para não incomodar ninguém. Ricardo viajava cada vez mais. Seus negócios exigiam presença constante em São Paulo e no Rio de Janeiro, e Verônica sempre encontrava desculpas perfeitas para que ele partisse tranquilo. Dizia que cuidaria de tudo,
que a mãe dele estava em boas mãos, que ele não precisava se preocupar. E Ricardo, ingênuo e apaixonado, acreditava em cada palavra. Uma manhã, Mariana encontrou Dona Helena sentada na beira da cama, ainda de camisola, olhando para o nada. Aproximou-se com cuidado e viu que a senhora segurava uma fotografia antiga. Era do dia do casamento dela com Antônio. Ambos jovens, radiantes, olhando um para o outro como se fossem as únicas pessoas no universo. Sabe, Mariana, quando essa foto foi tirada, eu tinha certeza de que viveria uma vida feliz. E vivi. Mas agora me pergunto se não sou apenas um peso para todos, se não seria melhor eu estar em um daqueles lugares que Verônica menciona, onde não atrapalharia ninguém. A moça sentou-se ao lado da senhora e abraçou-a com força. A senhora nunca foi um peso, nunca será. Essa casa é sua, essa vida é sua. Não deixe que tirem isso da senhora. Mas as palavras de conforto pareciam já não alcançar Dona Helena. A erosão causada pelos comentários constantes de Verônica havia sido profunda demais. A senhora realmente acreditava que estava se tornando um fardo, que sua presença era inconveniente. Que seria melhor para todos se ela simplesmente desaparecesse daquela casa cheia de memórias. Naquela mesma semana, Verônica escalou sua campanha para um novo nível. Começou a convidar amigas para visitarem a mansão, sempre na presença de Ricardo. Mostravam os cômodos, comentavam sobre o potencial do imóvel, falavam abertamente sobre reformas, como se Dona Helena nem sequer estivesse ali. Em uma dessas visitas, Mariana ouviu uma conversa que fez seu sangue ferver. Verônica, você tem certeza de que vai conseguir tirar a velha daqui? Porque essa casa é um sonho. A localização, então, nem se fala. Se reformar bem, deve valer uns 5 milhões facilmente. Verônica respondeu com aquele sorriso calculista que Mariana havia aprendido a odiar. Questão de tempo, querida. O Ricardo já está convencido de que ela precisa de cuidados especiais. Estou finalizando os detalhes com uma residência de luxo aqui perto. Assim que ele viajar na próxima semana, vou acelerar o processo. Ela vai para lá e pronto, problema resolvido. E as ações da empresa? Ouvi dizer que a maior parte ainda está no nome dela. Já providenciei os documentos necessários. Tenho um advogado que vai cuidar de tudo. Uma procuração aqui, uma assinatura ali, e está resolvido. A velha nem vai entender o que assinou. Mariana teve que se segurar para não entrar na sala e confrontar aquela víbora. Mas manteve a calma, gravou tudo e esperou. Sabia que o momento de agir estava se aproximando. Precisava apenas de mais algumas provas, algo que fosse absolutamente irrefutável. A oportunidade veio quando Verônica recebeu a visita do tal advogado. Mariana fingiu estar ocupada limpando o corredor enquanto os dois conversavam na sala. Deixou o celular gravando escondido atrás de um vaso de flores. A conversa foi reveladora. Os documentos estão prontos. São 3 procurações que dão plenos poderes sobre as ações, sobre as contas bancárias e sobre a venda de imóveis. Consegui imitar a assinatura dela perfeitamente. Ninguém vai questionar. Verônica folheou os papéis com satisfação visível. Perfeito. E o Ricardo assinou a autorização para a internação? Ainda não, mas não vai ser problema. Vou usar o carimbo dele que fica na gaveta do escritório. Ele nunca confere essas coisas mesmo. Quando perceber, a mãe já vai estar internada e será tarde demais para voltar atrás. E se ela recusar a ir? Para isso servem os enfermeiros que contratei. Eles têm experiência em lidar com idosos resistentes. Vão convencê-la de um jeito ou de outro. O advogado riu, um som que fez Mariana sentir náusea. Você pensou em tudo. Quando isso acontecer, quero meus honorários em dia. Pode deixar. Assim que eu tiver acesso às contas dela, você recebe o combinado. Mariana saiu dali tremendo de raiva e medo. Aquilo não era apenas manipulação psicológica. Era roubo. Falsificação de documentos, internação forçada. Era a destruição completa da vida de Dona Helena. E tinha que ser impedido a qualquer custo. Naquela noite, tentou novamente conversar com Ricardo, mas ele estava eufórico com um novo contrato que havia fechado e mal prestou atenção no que ela dizia. Quando Mariana mencionou suas preocupações sobre Verônica, ele simplesmente sorriu e disse que ela estava exagerando,
que Verônica era maravilhosa e só queria o melhor para a mãe dele. Mariana percebeu que estava sozinha naquela batalha. Não podia contar com Ricardo, pelo menos não ainda. Precisava de provas, tão contundentes, que ele não teria escolha senão enxergar a verdade. E essas provas ela conseguiria, nem que fosse a última coisa que fizesse. Nos dias seguintes, intensificou a vigilância. Gravou Verônica falando ao telefone com a diretora da tal residência de luxo, confirmando a vaga para Dona Helena e dizendo que a transferência seria feita na próxima semana. Gravou outra conversa com o falso médico, onde ele pedia mais dinheiro para manter o silêncio sobre o laudo forjado. Gravou Verônica instruindo os enfermeiros sobre como proceder caso Dona Helena resistisse, dizendo para sedá-la se necessário. Cada gravação era uma peça do quebra-cabeça macabro que Verônica havia montado. E Mariana estava juntando todas elas, organizando cronologicamente, criando um dossiê completo da farsa toda. Dona Helena, enquanto isso, havia praticamente desistido de lutar. Aceitou passivamente quando Verônica começou a empacotar alguns de seus pertences, dizendo que era apenas para organizar melhor o guarda-roupa. Não questionou quando catálogos de residências para idosos começaram a aparecer sobre a mesa da sala. Parecia ter se resignado ao destino que outros estavam traçando para ela. Uma tarde, enquanto ajudava Dona Helena a se vestir, Mariana viu a extensão do estrago emocional. A senhora estava tão magra que as roupas pareciam cair de seu corpo. Tinha olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Suas mãos tremiam constantemente, não por doença, mas por ansiedade pura. Dona Helena, por favor, não desista. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas vai passar. Eu prometo que vai passar. A senhora olhou para Mariana com olhos cansados, sem brilho. Minha filha, você é jovem e tem toda a vida pela frente. Eu já vivi o que tinha que viver. Se é para eu ir embora desta casa, que seja. Não tenho mais forças para lutar contra o inevitável. Aquelas palavras partiram o coração de Mariana. Ver uma mulher tão forte, tão cheia de vida, reduzida àquele estado de resignação, era doloroso demais. Mas também serviu como combustível para sua determinação. Não deixaria que Verônica vencesse. Não deixaria que Dona Helena fosse arrancada de sua casa, de suas memórias, de sua dignidade. Ricardo anunciou que viajaria para São Paulo na segunda-feira e ficaria fora a semana toda. Tinha uma série de reuniões importantes que não podia adiar. Verônica imediatamente se ofereceu para ficar cuidando de Dona Helena, e ele aceitou com gratidão. Nem desconfiou que estava entregando sua mãe nas mãos de quem planejava destruí-la. Na véspera da viagem, Mariana presenciou uma cena que quase a fez perder a compostura. Verônica estava no jardim com duas mulheres, mostrando as roseiras e explicando como pretendia arrancar tudo para fazer um espaço moderno de convivência. Falava das flores com desprezo, como se fossem apenas plantas velhas e feias que precisavam ser eliminadas. Essas rosas são horríveis. Ocupam espaço demais e exigem manutenção constante. Vou colocar grama sintética, umas palmeiras, fazer um deck com churrasqueira. Vai ficar muito mais bonito e prático. Uma das mulheres perguntou sobre Dona Helena e Verônica respondeu com frieza. Ela não vai mais estar aqui para ver. Na segunda eu resolvo essa questão de uma vez por todas. Mariana gravou tudo. Cada palavra, cada riso cruel, cada plano maldoso. Seu celular estava cheio de evidências, mas sabia que o momento crucial ainda estava por vir. Quando Ricardo partisse, Verônica agiria. E seria exatamente nesse momento que Mariana precisaria estar pronta para agir também. A segunda-feira amanheceu cinzenta sobre Petrópolis. Nuvens pesadas cobriam o céu, como se a própria natureza pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Ricardo saiu cedo, ainda escuro, para pegar o voo para São Paulo. Beijou a testa da mãe, que ainda dormia, e partiu sem imaginar que estava deixando Dona Helena à mercê de uma predadora que já tinha tudo calculado. Verônica chegou à mansão antes mesmo do sol nascer completamente. Trazia uma energia diferente, uma excitação mal disfarçada de quem finalmente veria seus planos se concretizarem.
Nem esperou Mariana preparar o café. Foi direto para o escritório e começou a fazer ligações. Confirmo para hoje às 14h. Sim, ela está pronta. Não haverá resistência. Meus homens vão garantir que tudo ocorra de forma tranquila. Tragam a papelada toda. Que preciso assinar. Mariana ouviu tudo do corredor. Sentiu o coração acelerar. Então era hoje. Verônica havia escolhido o primeiro dia da viagem de Ricardo para executar seu plano. Não perderia tempo. Queria Dona Helena fora da casa antes que houvesse qualquer chance de alguém intervir. Durante a manhã, começaram a chegar coisas estranhas. Primeiro foram caixas de papelão vazias, trazidas por um caminhão de mudanças. Depois chegaram homens de uniforme que se apresentaram como da empresa de transporte especializado. Traziam macas, equipamentos médicos, documentos em pastas. Verônica os recebeu com familiaridade, dando instruções sobre o que embalar, o que deixar, como proceder caso a senhora se recusasse a cooperar. Dona Helena observava tudo de sua poltrona na sala, paralisada. Não chorava, não gritava. Apenas olhava com aquela resignação devastadora de quem já não acredita ter voz ou valor. Mariana aproximou-se dela e segurou sua mão com força. Dona Helena, a senhora confia em mim? A senhora olhou para ela com olhos cansados e acenou que sim. Então me prometa que vai segurar firme só mais um pouco. Eu vou consertar isso, eu prometo. Mas mesmo enquanto falava, Mariana sentia o medo apertar seu peito. E se não conseguisse? E se Ricardo não atendesse o telefone? E se as provas que tinha não fossem suficientes? Tantas dúvidas, mas não havia tempo para hesitar. Precisava agir. Foi até seu quarto e pegou o celular. Ligou para Ricardo, mas caiu na caixa postal. Tentou novamente. Nada. Enviou mensagens urgentes pedindo que ele atendesse, dizendo que era uma emergência. Mas nenhuma resposta vinha. Devia estar em reunião, com o telefone desligado ou no modo silencioso. O desespero começou a tomar conta. Eram quase 12h, e Verônica havia dito que tudo aconteceria às 14h. Restavam apenas 2 horas. Mariana tentou ligar para a secretária de Ricardo, para o escritório dele, para qualquer pessoa que pudesse localizá-lo. Nada funcionava. Era como se o universo conspirasse contra ela. Voltou para a sala e encontrou Verônica instruindo os homens sobre como embalar os pertences pessoais de Dona Helena. A mulher segurava uma lista e ia marcando itens, decidindo o que iria para a residência e o que ficaria. Tinha até mesmo separado algumas joias, dizendo que eram perigosas demais para uma pessoa com problemas cognitivos ter acesso. Dona Helena continuava sentada, imóvel, assistindo sua vida ser embalada em caixas como se fosse mercadoria sem valor. Mariana sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas não podia se dar ao luxo de desmoronar. Precisava manter a cabeça fria, pensar em uma solução. Foi quando surgiu uma ideia desesperada. Ricardo estava hospedado em um hotel em São Paulo. Ela não sabia exatamente qual, mas sabia que ele sempre ficava na região da Avenida Paulista. Haviam apenas alguns hotéis de primeira linha por ali. Poderia ligar para cada um até encontrá-lo. Trancou-se no quarto e começou a busca frenética. Ligou para o primeiro hotel da lista. Não tinha nenhum Ricardo hospedado. Segundo hotel, mesma resposta. Terceiro, quarto, quinto, nada. Sua voz ia ficando cada vez mais trêmula, mais desesperada. Até que no 6º hotel a recepcionista confirmou. Sim, temos um Ricardo Almeida hospedado aqui. Vou transferir para o quarto. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Ninguém atendia. Mariana quase desligou quando finalmente ouviu a voz dele do outro lado. Alô? Seu Ricardo, graças a Deus. Por favor, preciso que o senhor me ouça. Sua mãe está em perigo. Mariana, o que está acontecendo? Estou em uma reunião importante, pode esperar? Não pode esperar. A Verônica está, neste exato momento, preparando tudo para levar Dona Helena para uma residência de idosos. Ela contratou homens, trouxe caixas, tem uma ambulância, chegando às 14h. E não para por aí. Eu tenho provas de que tudo foi planejado. O diagnóstico médico era falso, os documentos foram forjados. Ela quer roubar as ações e o dinheiro da sua mãe. Eu gravei tudo, seu Ricardo. Todas as conversas, todos os planos.
Por favor, o senhor precisa voltar agora. Do outro lado da linha, silêncio. Mariana podia ouvir a respiração pesada de Ricardo, processando tudo o que acabara de ouvir. Você tem certeza absoluta do que está dizendo, Mariana? Tenho todas as provas. Seu Ricardo. Gravações de conversas, planos, tudo. A Verônica não é quem o senhor pensa que é. Ela só quer o dinheiro e os bens da sua mãe. E vai conseguir se o senhor não voltar agora. Outro silêncio, mais longo. Então, a voz de Ricardo, agora firme e determinada. Não deixe ninguém levar minha mãe de casa. Faça o que for preciso para impedir. Estou saindo agora do hotel, vou direto para o aeroporto. Consigo um voo para o Rio em 1 hora. De lá pego um carro e chego em Petrópolis em no máximo 3 horas. Segure a situação até eu chegar. Vou tentar, seu Ricardo, por favor, venha rápido. Desligou o telefone com as mãos tremendo. 3 horas. Precisava segurar Verônica e seus capangas por 3 horas. Mas como? Era uma empregada doméstica contra uma mulher poderosa, manipuladora, que tinha homens treinados ao seu dispor. Parecia uma batalha impossível de vencer. Desceu as escadas e encontrou mais movimento ainda. Haviam chegado mais pessoas. Reconheceu o falso médico, acompanhado de 2 enfermeiros robustos. Verônica conversava com eles em voz baixa, gesticulando, dando instruções. Mariana conseguiu se aproximar o suficiente para ouvir parte da conversa. Se ela resistir, vocês sabem o que fazer. Tenho a autorização assinada pelo filho. Ninguém vai questionar. É só uma transferência de rotina para uma senhora com problemas cognitivos que não pode mais viver sozinha. O médico acenou com a cabeça e os enfermeiros pareciam entediados, como se aquilo fosse apenas mais um trabalho. Quantas vezes já haviam feito isso? Quantos idosos já haviam sido arrancados de suas casas contra a vontade, sob pretextos médicos falsos? Mariana voltou para perto de Dona Helena. A senhora estava agora de pé, olhando para o jardim através da janela. Suas mãos tocavam o vidro como se quisesse atravessá-lo e ir até as roseiras uma última vez. Mariana percebeu que ela estava dizendo algo baixinho, quase um sussurro. Perdão, Antônio. Perdão por não ter sido forte o suficiente para proteger nosso lar. Perdão por deixar que destruíssem tudo que construímos juntos. Aquilo partiu o coração de Mariana. Aproximou-se e abraçou Dona Helena por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Não acabou ainda, Dona Helena. Ainda há tempo. O seu Ricardo está vindo. Ele vai consertar tudo. Só precisa confiar em mim e ser forte só mais um pouco. Mas será que 3 horas seriam suficientes? Será que conseguiriam segurar até Ricardo chegar? Mariana olhou para o relógio na parede. 1h15 da tarde. Em 45 minutos, a ambulância chegaria. E aí começaria o verdadeiro confronto. Verônica entrou na sala com aquele sorriso falso que Mariana tanto odiava. Carregava uma pasta de documentos e uma caneta dourada. Dona Helena, querida, preciso que a senhora assine alguns papéis. É apenas uma formalidade da residência. Protocolo padrão. Dona Helena olhou para os papéis com olhos vazios, já sem forças para lutar. Pegou a caneta com mão trêmula. Foi quando Mariana interviu, colocando-se entre as duas. Ela não vai assinar nada. Verônica a olhou com surpresa que rapidamente se transformou em raiva mal disfarçada. Com licença? Quem você pensa que é para interferir em assuntos da família? Sou alguém que realmente se importa com Dona Helena, e não vou deixar que a senhora a engane mais. O clima na sala mudou instantaneamente. Os homens que estavam embalando coisas pararam e olharam para a cena. O falso médico se aproximou. Verônica fechou a expressão, toda a falsidade sumindo de seu rosto, para dar lugar a algo frio e perigoso. Você está despedida. Pegue suas coisas e saia desta casa agora. Não vou a lugar nenhum. E Dona Helena também não vai. Verônica deu um passo ameaçador em direção a Mariana, mas a moça não recuou. Manteve-se firme, mesmo com o coração disparado no peito. Do lado de fora, o som de uma sirene se aproximava. A ambulância parou em frente ao portão da mansão exatamente às 2 da tarde. Verônica sorriu com satisfação, como se aquele som de sirene fosse música para seus ouvidos. Virou-se para Mariana com um olhar triunfante. Acabou o seu teatrinho.
Agora saia da frente antes que eu mande esses homens te removerem à força. Mariana sentiu o terror apertar sua garganta, mas manteve-se firme. Precisava ganhar tempo. Cada minuto que conseguisse atrasar era 1 minuto a mais para Ricardo chegar. Olhou para o relógio discretamente. 2h05. Ele havia dito 3 horas. Ou seja, chegaria por volta das 3h30, talvez um pouco antes se conseguisse um carro rápido no aeroporto. Precisava segurar a situação por pelo menos 1h30. Dona Helena, preciso que a senhora ouça com atenção. O seu Ricardo sabe de tudo. Ele está vindo para cá agora, não assine nada, não entre naquela ambulância. Por favor, confie em mim. A senhora olhou para Mariana com olhos confusos, depois para Verônica, depois para os homens que se aproximavam. Estava claramente aterrorizada, sem saber em quem acreditar. Verônica aproveitou a hesitação. Dona Helena, não dê ouvidos a essa empregada. Ela está tentando confundi-la. O Ricardo me deu total autorização para cuidar de tudo. Veja, aqui está a assinatura dele nos documentos. Tudo está regularizado. A senhora vai para um lugar maravilhoso, onde receberá os melhores cuidados. É pelo seu próprio bem. Mariana viu Dona Helena começar a ceder. A manipulação havia sido tão eficaz, tão prolongada, que a senhora realmente acreditava que era um fardo, que precisava sair daquela casa. Estava prestes a aceitar seu destino quando Mariana tomou uma decisão desesperada. Então mostrem os documentos. Quero ver essa autorização assinada pelo seu Ricardo. Verônica hesitou por uma fração de segundo, mas rapidamente recompôs-se. Você não tem autoridade para exigir nada. Saia da frente agora ou vai se arrepender. Foi quando Mariana sacou o celular do bolso e levantou-o para que todos vissem. Eu tenho aqui gravações de todas as suas conversas. Sei do médico falso, dos laudos forjados, das assinaturas falsificadas. Sei que você planeja roubar as ações e o dinheiro de Dona Helena. Tenho provas de tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Verônica ficou pálida. Seus olhos se arregalaram. O falso médico deu um passo para trás. Até os enfermeiros pareceram desconfortáveis. Foi Verônica quem quebrou o silêncio, mas sua voz havia perdido toda a doçura falsa. Agora era puro veneno. Você está blefando. Não tem nada. Tenho tudo. Quer ouvir? Posso colocar agora para tocar. Suas conversas ao telefone, seus planos com o advogado. Tudo o que você disse sobre arrancar as roseiras, sobre se livrar de Dona Helena, sobre assumir controle dos bens dela. Tudo gravado com data e hora. E sabe o que é melhor? Já enviei cópias para o e-mail do seu Ricardo. Ele tem todas as provas. Verônica avançou sobre Mariana com fúria descontrolada. Me dê esse celular agora! Mariana recuou, protegendo o aparelho contra o peito. Os enfermeiros se aproximaram, mas ela gritou com toda a força que conseguiu reunir. Se alguém encostar um dedo em mim, eu grito tão alto que os vizinhos todos vão ouvir e vão chamar a polícia. Vocês querem realmente arriscar serem presos por isso? Os homens hesitaram. Olharam para Verônica esperando instruções. Ela estava visivelmente transtornada. O cuidadoso plano que havia traçado, desmoronando diante de seus olhos. Tentou recuperar o controle, voltando a usar o tom doce que usava para manipular. Mariana, querida, acho que houve um grande mal-entendido. Talvez você tenha ouvido algumas coisas fora de contexto e interpretou errado. Eu só quero o melhor para Dona Helena. Podemos conversar com calma sobre isso. Não há nada para conversar. Dona Helena não vai sair desta casa. Não hoje, não nunca, a menos que seja por vontade própria. E vocês todos vão sair agora, antes que eu realmente chame a polícia. O falso médico foi o primeiro a se mover. Murmurou algo sobre não ter sido pago o suficiente para aquilo e saiu pela porta. Os enfermeiros o seguiram rapidamente, claramente querendo distância daquela situação que havia se tornado complicada demais. Ficaram apenas Verônica, Mariana, Dona Helena e os homens da mudança que pareciam confusos sobre o que fazer. Verônica tentou uma última cartada. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Tenho advogados, tenho conexões. Vou destruir sua vida, sua família, tudo que você ama. Quando eu terminar com você, vai se arrepender de ter nascido.
Mariana sentiu o medo percorrer sua espinha, mas não deixou que aparecesse em seu rosto. Faça o que quiser, mas Dona Helena fica aqui. Foi nesse momento que ouviram o som de um carro freando bruscamente do lado de fora. Passos rápidos no jardim. A porta se abriu com força e Ricardo entrou completamente descomposto. O terno amarrotado, a gravata frouxa, o cabelo bagunçado. Seus olhos percorreram a cena, as caixas espalhadas, os homens estranhos, Verônica com expressão de fúria no rosto, Mariana protetora ao lado de sua mãe. O que está acontecendo aqui? Verônica imediatamente recompôs a máscara doce e correu até ele. Amor, que bom que você voltou. Essa empregada enlouqueceu, está dizendo coisas absurdas, impedindo que sua mãe receba os cuidados que precisa. Ricardo olhou para Mariana, que apenas ergueu o celular. Seu Ricardo, o senhor quer ouvir as gravações aqui mesmo, ou prefere em particular? Ele estendeu a mão. Aqui mesmo. Quero que todos ouçam. Mariana conectou o celular a uma caixa de som e começou a reproduzir. A primeira gravação era da conversa telefônica de Verônica, planejando como se livrar da velha, como ela havia chamado Dona Helena. A voz dela ecoou pela sala, clara, inconfundível, dizendo coisas horríveis sobre a senhora que agora a olhava com horror crescente. Ricardo ficou branco. Verônica tentou interromper, dizer que era montagem, mas ele mandou que ela ficasse quieta. A segunda gravação era a conversa com o advogado sobre falsificar documentos e assinar procurações fraudulentas. A terceira era Verônica instruindo os enfermeiros sobre como sedar Dona Helena se ela resistisse. Cada gravação era como uma bomba explodindo. Ricardo ia ficando cada vez mais pálido, os punhos cerrados, a mandíbula travada. Quando Mariana reproduziu a gravação onde Verônica dizia que arrancaria as roseiras que Antônio havia plantado, Dona Helena soltou um gemido de dor. Aquelas flores eram a última conexão viva com o marido que tanto amara. A última gravação foi a mais devastadora. Era da consulta falsa com o médico, mostrando claramente como as perguntas eram formuladas para confundir, como o diagnóstico era forjado. A voz do falso doutor declarando que Dona Helena tinha deterioração cognitiva grave, seguida pela voz de Verônica parabenizando-o pelo trabalho bem feito. Quando o silêncio voltou, Ricardo estava tremendo. Virou-se lentamente para Verônica, e a expressão em seu rosto era de alguém que havia acabado de acordar de um pesadelo para descobrir que a realidade era muito pior. Quem é você? Quem realmente é você? Verônica tentou uma última vez salvar a situação, mas sua voz saiu trêmula, desesperada. Ricardo, deixe-me explicar. Não é o que parece. Eu só queria ajudar. Sua mãe realmente precisa de cuidados e você está sempre viajando. Ele deu um passo para trás como se a presença dela o contaminasse. Você planejou roubar minha mãe. Não apenas o dinheiro, não apenas a casa. Você ia roubar a dignidade dela, a autonomia dela, a vida dela. Ia trancá-la em uma residência contra a vontade, enquanto falsificava documentos para roubar tudo que é dela. E ainda teve a audácia de fazer tudo isso em meu nome, usando minha confiança, meu amor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Verônica, mas agora pareciam lágrimas de raiva e frustração, não de remorso. Você acha que eu fiz tudo isso só por maldade? Sua mãe está velha, ultrapassada, vivendo no passado. Esta casa é um desperdício nas mãos dela. Eu poderia ter transformado tudo isso em algo realmente valioso. E você me amava, Ricardo. Você teria me dado tudo de bom grado se eu tivesse esperado um pouco mais. O nojo no rosto de Ricardo era palpável. Eu nunca te amei. Amei a pessoa que você fingiu ser. A mulher real que está na minha frente agora é um monstro que eu nem reconheço. Saia da minha casa. Agora. Verônica olhou ao redor, viu que não havia mais nada que pudesse fazer ou dizer. Os homens da mudança já haviam saído discretamente. Estava completamente sozinha, exposta, derrotada. Pegou a bolsa com mãos trêmulas e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Mas a ameaça soou vazia.
Era apenas o último suspiro de alguém que havia perdido tudo. A porta se fechou atrás dela com um som final. Silêncio pesado tomou conta da sala. Ricardo estava parado no meio do cômodo, olhando para a mãe como se a visse pela primeira vez em meses. O silêncio que se seguiu à saída de Verônica era denso, carregado de emoções que ninguém sabia como expressar. Ricardo olhava para a mãe com olhos cheios de lágrimas contidas. Dona Helena permanecia sentada em sua poltrona, abraçando contra o peito a fotografia do falecido marido, como se aquela imagem fosse a única âncora que a impedia de desmoronar completamente. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. Ajoelhou-se diante da mãe e segurou suas mãos com delicadeza, como se ela fosse feita de porcelana e pudesse se quebrar a qualquer momento. Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa por ter sido tão cego, tão estúpido. Eu deveria ter percebido. Deveria ter te ouvido, deveria ter prestado atenção. Deixei que aquela mulher entrasse na nossa vida e quase destruísse tudo. Quase perdi você por causa da minha negligência. Dona Helena levantou uma das mãos e tocou o rosto do filho. Seus dedos tremiam, mas o gesto era cheio de ternura. Você não sabia, meu filho. Ela era muito boa em fingir. Enganou a todos nós. Bem, quase todos. Seus olhos se voltaram para Mariana, que estava encostada na parede, ainda tremendo pela adrenalina de tudo o que havia acontecido. Ricardo seguiu o olhar da mãe e levantou-se. Caminhou até Mariana e, para a surpresa dela, a abraçou com força. Você salvou minha mãe. Salvou minha família inteira. Não tenho palavras para agradecer o que fez. A coragem que teve, a lealdade, o amor. Você é muito mais do que uma funcionária desta casa, Mariana. Você é família. E a partir de hoje quero que seja tratada como tal. As lágrimas que Mariana havia segurado durante todo aquele confronto finalmente escorreram. Chorou no ombro de Ricardo, liberando toda a tensão, todo o medo, toda a angústia que havia carregado nas últimas semanas. Quando finalmente se separaram, Dona Helena também estava chorando, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Aquela noite, nenhum dos três conseguiu dormir. Ficaram até tarde na sala conversando, processando tudo o que havia acontecido. Ricardo pediu para ouvir todas as gravações novamente, desta vez com calma, entendendo a extensão completa do plano macabro que Verônica havia orquestrado. A cada revelação, seu rosto ficava mais sério. Quando ouviu sobre as roseiras, sobre o plano de transformar o jardim em um deck moderno, viu a dor nos olhos da mãe e sentiu a culpa apertar ainda mais seu peito. Nos dias seguintes, Ricardo cancelou todas as suas viagens e reuniões. Decidiu que passaria um tempo em casa, reconectando-se com a mãe que havia negligenciado por tanto tempo. Conversaram sobre Antônio, sobre as memórias felizes, sobre a solidão que Dona Helena havia enfrentado desde que ficara viúva. Ele descobriu coisas sobre a própria mãe que nunca havia percebido. Sua força, sua sabedoria, sua capacidade de amar incondicionalmente, mesmo quando estava sendo sistematicamente destruída. Mariana voltou à sua rotina, mas tudo havia mudado. Não era mais tratada como empregada. Almoçava e jantava com Dona Helena e Ricardo na mesa principal, participava das decisões da casa, era consultada sobre tudo. A senhora insistia em chamá-la de minha filha. E dessa vez o título carregava um peso ainda maior, um reconhecimento oficial de que laços de sangue não eram os únicos que definiam uma família. Uma tarde, enquanto caminhavam juntas pelo jardim, Dona Helena parou diante das roseiras e ficou em silêncio por um longo tempo. Mariana respeitou aquele momento, sabendo que a senhora estava conversando mentalmente com Antônio, contando-lhe sobre tudo o que havia acontecido. Sabe, Mariana, quando Verônica ameaçou arrancar estas rosas, senti que ela estava ameaçando apagar a última prova de que Antônio existiu. Estas flores são muito mais do que plantas. São memória viva. São a prova de que o amor que vivemos foi real e continua florescendo mesmo depois que ele se foi. Mariana abraçou a senhora por trás, apoiando o queixo em seu ombro, como fazia sempre que queria transmitir conforto. E sempre continuarão florescendo, Dona Helena. Ninguém vai mais ameaçar isso. Nunca mais. Ricardo observava as duas, de longe,
e sentiu algo se mover em seu peito. Havia passado tanto tempo focado em negócios, em números, em crescimento empresarial, que havia esquecido o que realmente importava. Olhar para aquelas duas mulheres, a mãe idosa e a jovem que a havia salvado, fez-lhe perceber o quanto havia sido vazio todo aquele sucesso profissional quando sua vida pessoal estava desmoronando sem que ele percebesse. Foi naquela noite que surgiu a ideia. Estavam os três jantando quando Ricardo colocou os talheres sobre a mesa e olhou para a mãe com expressão séria. Mãe, eu fiquei pensando muito sobre tudo que aconteceu. Sobre como você ficou vulnerável, sobre como quase perdemos você. E comecei a me perguntar quantas outras pessoas idosas estão passando por situações parecidas. Quantas estão sendo manipuladas, isoladas, roubadas por pessoas que deveriam cuidar delas. Dona Helena acenou com a cabeça, seus olhos revelando que também havia pensado sobre isso. São muitas, meu filho. Muitas mesmo. A solidão na velhice é uma epidemia silenciosa. As pessoas envelhecem, os filhos ficam ocupados demais com suas próprias vidas, e os idosos vão sendo esquecidos, tratados como fardos. E aí aparecem pessoas como a Verônica, que enxergam nessa vulnerabilidade uma oportunidade para tirar vantagem. Então acho que precisamos fazer alguma coisa. Algo que transforme essa experiência horrível em algo positivo. Em algo que ajude outras pessoas a não passarem pelo que você passou. Foi Mariana quem perguntou, embora já imaginasse a resposta. O que o senhor está pensando? Ricardo respirou fundo, como se estivesse prestes a tomar uma das decisões mais importantes de sua vida. Quero criar um centro comunitário para idosos. Um lugar onde pessoas da terceira idade possam ter companhia, atividades, apoio. Onde não sejam tratados como fardos, mas como os tesouros de experiência e sabedoria que realmente são. Tenho os recursos, tenho os contatos. Posso fazer isso acontecer. Mas preciso de vocês duas para me ajudarem a construir algo realmente especial. Dona Helena e Mariana se entreolharam, surpresas e emocionadas. Era exatamente o tipo de projeto que daria significado a todo o sofrimento que haviam enfrentado. Transformaria dor em esperança, trauma em propósito. Nas semanas seguintes, o projeto tomou forma rapidamente. Ricardo comprou um terreno amplo na saída de Petrópolis, um lugar com vista para as montanhas, com espaço suficiente para jardins, salas de atividades, biblioteca, cozinha comunitária. Contratou arquitetos para desenhar um espaço acolhedor, confortável, que não parecesse institucional, mas sim uma extensão de um lar. Dona Helena se envolveu completamente no planejamento. De repente, tinha um propósito novamente. Não era mais a senhora solitária esperando os dias passarem. Era alguém que podia usar sua experiência para ajudar outros. Sugeria atividades, pensava na decoração, escolhia as cores das paredes. Queria que tudo transmitisse calor, acolhimento, dignidade. Mariana foi nomeada subdiretora do projeto. Ela seria responsável pela coordenação das atividades diárias, pelo contato com as famílias, pela seleção dos voluntários. Era uma responsabilidade enorme, mas ela aceitou com a determinação característica de quem havia enfrentado um monstro e vencido. A construção levou 6 meses. Durante todo esse tempo, a relação entre os três se aprofundou ainda mais. Ricardo aprendeu a equilibrar trabalho e família. Estava presente, participava, ouvia. Descobriu que sua mãe tinha muito mais a oferecer do que ele jamais imaginara. Cada história que ela contava sobre sua vida era uma lição. Cada conselho era ouro puro. Mariana conseguiu finalmente trazer a mãe doente para Petrópolis. Conseguiu uma casa pequena perto da mansão e tratamentos adequados. Seus irmãos também vieram, estudando em boas escolas que Ricardo ajudou a conseguir. A família que ela havia deixado no interior de Minas estava agora reunida, vivendo com dignidade, com futuro. Quando o Centro Comunitário Antônio Almeida foi inaugurado, centenas de pessoas compareceram. Dona Helena havia insistido que o centro levasse o nome do falecido marido, dizendo que ele ficaria orgulhoso de ver que seu nome estava associado a algo tão bonito. O espaço era realmente especial.
jardins floridos, incluindo um canteiro inteiro de roseiras que Dona Helena havia plantado pessoalmente, salas amplas e claras, uma biblioteca com livros doados pela comunidade, uma cozinha onde os idosos podiam cozinhar juntos e reviver receitas de família. No dia da inauguração, Dona Helena fez um discurso emocionante. Falou sobre solidão, sobre dignidade, sobre como ninguém deveria ser descartado simplesmente por ter envelhecido. Falou sobre Mariana, sobre a coragem de uma jovem que arriscou tudo para fazer o certo. Falou sobre Ricardo, sobre como seu filho havia transformado dor em propósito. E falou sobre Antônio, sobre como aquele centro era uma continuação do amor que eles haviam compartilhado. Um amor que agora se multiplicava e alcançava dezenas, centenas de pessoas. Os primeiros idosos começaram a frequentar o centro na semana seguinte. Eram pessoas rejeitadas por famílias, solitárias, algumas com recursos financeiros, outras sem nada. Não importava. Todos eram recebidos com o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma dignidade. Dona Helena estava lá todos os dias, conversando, ouvindo histórias, oferecendo conforto. Mariana coordenava as atividades, os almoços comunitários, as oficinas de artesanato, os grupos de leitura. Ricardo aparecia regularmente, trazendo não apenas recursos, mas também sua presença, provando que cuidar de idosos não era tarefa apenas de mulheres ou de profissionais, mas de toda a sociedade. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível em que Verônica quase conseguiu destruir tudo. O Centro Comunitário Antônio Almeida havia se transformado em muito mais do que um simples lugar de convivência. Era um movimento, uma referência, um símbolo de esperança para idosos em todo o estado do Rio de Janeiro. O sucesso do primeiro centro levou à abertura de outras 3 unidades, uma em Niterói, outra em Friburgo e a mais recente em uma comunidade carente na zona norte do Rio. Cada uma mantinha os mesmos princípios: dignidade, respeito, acolhimento incondicional. Não importava se a pessoa tinha dinheiro ou não, se tinha família ou estava sozinha, se era saudável ou precisava de cuidados especiais. Todos eram bem-vindos. Dona Helena havia se transformado completamente. Aos 78 anos, estava mais vibrante do que nunca. Sua agenda era cheia de compromissos, palestras, reuniões com autoridades para discutir políticas públicas para idosos. Havia se tornado uma voz importante na defesa dos direitos da terceira idade, usando sua própria experiência como exemplo do que não deveria acontecer com ninguém. Mariana, agora com 27 anos, havia crescido enormemente. Não era mais aquela moça tímida do interior que chegara à mansão com uma mala velha e sonhos pequenos. Era uma profissional respeitada, coordenadora geral de todos os centros, responsável por uma equipe de mais de 50 funcionários e centenas de voluntários. Havia concluído o curso de serviço social que Ricardo havia insistido em pagar e usava o conhecimento adquirido para constantemente melhorar os programas oferecidos. Ricardo também havia mudado. Continuava empresário bem-sucedido, mas agora suas prioridades eram outras. Reduziu drasticamente as viagens, delegou mais responsabilidades e dedicava pelo menos metade de seu tempo ao projeto social que havia se tornado sua verdadeira paixão. Chegou até a escrever um livro sobre a experiência, contando a história de como quase perdeu a mãe e como isso o levou a criar algo maior do que ele mesmo. O 5º aniversário do centro seria celebrado com um grande evento. Haviam alugado um espaço enorme na própria sede original, montado tendas nos jardins, preparado um banquete. Centenas de pessoas foram convidadas, idosos que frequentavam os centros, suas famílias, voluntários, autoridades, empresários que apoiavam o projeto e a imprensa que havia acompanhado o crescimento daquela iniciativa ao longo dos anos. Na manhã da celebração, Dona Helena acordou cedo. Foi até o jardim da mansão, onde as roseiras plantadas por Antônio continuavam florescendo magnificamente. Ajoelhou-se diante das flores e conversou baixinho, como fazia sempre que precisava de orientação ou simplesmente queria compartilhar algo importante. Hoje é um dia especial, meu amor.
5 anos desde que quase perdi tudo. Mas olha o que surgiu daquela escuridão. Olha quantas vidas foram tocadas, quantas pessoas encontraram esperança onde havia apenas solidão. Você estaria tão orgulhoso? E sabe o que é mais lindo? Nossa família cresceu. Ricardo encontrou seu propósito. E Mariana, aquela menina que chegou aqui sem nada, se tornou a filha que nunca tivemos. A família que o sangue não nos deu, o coração escolheu. Ricardo observava a mãe da janela, vendo-a conversar com as flores. Sorriu. Havia aprendido que aquelas conversas não eram sinal de demência ou confusão, como Verônica havia tentado fazer parecer. Eram simplesmente a forma que a mãe tinha de manter vivo o amor de uma vida inteira. E havia beleza nisso, não doença. Mariana desceu as escadas já vestida para a celebração. Usava um vestido azul elegante que Dona Helena havia insistido em comprar para ela. Seu cabelo estava preso em um coque sofisticado, bem diferente da trança simples que costumava usar quando chegou à mansão. Mas seus olhos continuavam os mesmos, castanhos, bondosos, cheios de determinação. Os três tomaram café juntos, como faziam todas as manhãs. Era um ritual sagrado que ninguém ousava quebrar. Conversaram sobre o evento, sobre os discursos que cada um faria, sobre as surpresas que haviam preparado. Havia uma energia especial no ar, uma mistura de alegria e gratidão. O evento começou às 14h. Os jardins do centro estavam lotados. Idosos de todas as unidades haviam sido trazidos em vans especiais. Muitos estavam acompanhados de familiares que haviam se reconectado com seus entes queridos graças ao trabalho do centro. Havia música ao vivo, mesas fartas de comida, decoração colorida que não tinha nada de institucional, mas transmitia calor e celebração. Os discursos começaram às 4h. O primeiro foi de uma senhora de 85 anos chamada Beatriz, que frequentava o centro desde o primeiro dia. Sua história era uma das mais tocantes. Havia sido abandonada pela família em um asilo precário, onde era tratada como um número, não como uma pessoa. Quando soube do centro, Antônio Almeida fugiu do asilo e apareceu na porta pedindo abrigo. Dona Helena a recebeu pessoalmente, ouviu sua história, e desde então, Beatriz se tornara uma das frequentadoras mais assíduas. Eu estava pronta para desistir da vida. Achava que ninguém mais se importava se eu existia ou não. Mas, aqui neste lugar abençoado, encontrei não apenas uma razão para continuar, mas também uma nova família. Aprendi que envelhecer não é o fim da história, é apenas um novo capítulo, e este capítulo pode ser tão bonito quanto os anteriores, desde que haja amor, respeito e dignidade. As lágrimas escorriam pelos rostos de muitos presentes. Outras pessoas subiram ao palco para compartilhar suas histórias. Um senhor de 90 anos que havia aprendido a pintar no centro e agora vendia suas telas em galerias. Uma senhora de 75 que havia encontrado um novo amor em um dos bailes promovidos mensalmente. Um homem de 80 que, depois de anos isolado em casa, havia descoberto a alegria de ensinar xadrez para as crianças da comunidade vizinha. Cada história era um testemunho do poder transformador daquele projeto, mas todos concordavam que nada disso existiria sem a coragem de uma jovem empregada, que havia arriscado tudo para fazer o certo. Quando foi a vez de Mariana falar, ela subiu ao palco tremendo, não por medo, mas pela emoção de ver tantas vidas que haviam sido tocadas. Olhou para a multidão e respirou fundo antes de começar. Há 5 anos, eu era apenas uma moça do interior que veio para a cidade grande em busca de trabalho. Não imaginava que encontraria muito mais do que um emprego. Encontrei uma família, encontrei um propósito e encontrei a coragem que nem sabia que tinha dentro de mim. Quando vi Dona Helena sendo destruída aos poucos por alguém que só queria tirar vantagem dela, soube que precisava agir. Não porque era meu trabalho, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque ela não merecia aquilo. Porque ninguém merece ser tratado como descartável só por ter envelhecido. Fez uma pausa, as lágrimas começando a escorrer. Este centro existe porque Dona Helena e seu Ricardo transformaram dor em propósito.
mas também existe porque todos nós acreditamos que toda vida tem valor, independente da idade. Que toda pessoa merece dignidade, respeito, amor. E que família não é apenas quem compartilha nosso sangue, mas quem escolhe ficar ao nosso lado nos momentos mais difíceis. Os aplausos foram ensurdecedores. Dona Helena subiu ao palco e abraçou Mariana com força. Ricardo se juntou a elas, e os três ficaram ali, abraçados, enquanto centenas de pessoas celebravam não apenas um aniversário, mas a vitória do amor sobre a maldade, da coragem sobre o medo, da esperança sobre o desespero. Quando os aplausos finalmente cessaram, Dona Helena pegou o microfone. Sua voz estava firme, cheia de emoção, mas também de força. Meus queridos, há 5 anos eu estava na beira de perder tudo. Minha casa, minha autonomia, minha dignidade. Uma pessoa má quase conseguiu destruir não apenas meus bens materiais, mas minha própria identidade. Mas 3 coisas me salvaram: a coragem de Mariana, o amor do meu filho Ricardo e a certeza de que enquanto há pessoas boas no mundo, há esperança. Apontou para os jardins ao redor. Vocês veem estas rosas? Elas quase foram arrancadas. Alguém quis destruí-las porque representavam o passado, porque ocupavam espaço que poderia ser usado para algo mais moderno, mais lucrativo. Mas estas flores não são apenas plantas. São memória, são amor, são a prova de que coisas belas podem continuar florescendo mesmo depois de tempos difíceis. Limpou as lágrimas antes de continuar. E hoje, eu quero fazer 3 anúncios importantes. O primeiro: Mariana, você que chegou como empregada e se tornou minha salvadora, minha confidente, minha filha do coração, quero oficializar o que todos já sabem. Você é minha filha. Não no papel, porque isso não importa, mas em todos os sentidos que realmente contam. E quero que todos saibam disso. O público explodiu em aplausos. Mariana chorava abertamente, abraçada a Dona Helena. Ricardo também tinha lágrimas nos olhos, feliz por ver a mãe finalmente reconhecendo oficialmente o vínculo que sempre existiu. O segundo anúncio: meu filho Ricardo decidiu construir um complexo geriátrico completo, com residências assistidas, centro médico, espaços de lazer, tudo projetado para que idosos possam viver com autonomia e dignidade. Será o maior projeto do tipo no estado do Rio de Janeiro. E este complexo levará o nome de alguém muito especial. Fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Mariana. Será chamado Complexo Mariana Silva, em homenagem à mulher que provou que uma pessoa comum pode fazer coisas extraordinárias quando age com coragem e amor. Mariana cobriu o rosto com as mãos, completamente tomada pela emoção. Nunca, nem em seus sonhos mais ousados, havia imaginado que um dia seu nome estaria associado a algo tão grande, tão importante. A menina pobre do interior de Minas, que chegou à cidade com uma mala velha e poucos sonhos, agora seria eternizada em um complexo que ajudaria milhares de pessoas. E o terceiro anúncio: criei uma fundação que vai garantir que este trabalho continue por gerações. Destinei parte significativa do meu patrimônio para que os centros nunca fechem, para que sempre haja recursos para acolher quem precisa. Porque esta não pode ser apenas uma iniciativa de uma família. Precisa ser um legado para toda a sociedade. A celebração continuou até o anoitecer. Havia música, dança, histórias compartilhadas, risos e lágrimas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Dona Helena, Ricardo e Mariana se afastaram um pouco da multidão e foram até o canteiro de rosas que havia sido plantado nos jardins do centro. Ficaram ali os 3 juntos, olhando para as flores que balançavam suavemente com a brisa da tarde. Era um momento de reflexão, de gratidão, de reconhecimento de quão longe haviam chegado. Sabe, começou Dona Helena, quando Verônica ameaçou arrancar as rosas de Antônio, achei que seria o fim de tudo. Mas agora percebo que foi apenas o começo. Aquelas rosas continuam florescendo na mansão, e estas aqui floresceram por causa do que vivemos. Multiplicamos o amor, a esperança,
E isso é muito mais poderoso do que qualquer maldade. Ricardo abraçou a mãe por um lado e Mariana pelo outro. Aprendi que família não é apenas quem nasce com a gente. É quem escolhe ficar, quem luta por nós, quem transforma nossos piores momentos em oportunidades de crescimento. Vocês duas me ensinaram isso, e ensinaram a centenas de pessoas que passam por nossos centros que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar propósito, para ser feliz. Mariana olhou para o céu que escurecia, viu as primeiras estrelas começarem a aparecer. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse tido coragem de agir naquele dia. Se tivesse ficado com medo, se tivesse me calado, Dona Helena não estaria aqui. Este centro não existiria. Todas essas pessoas não teriam encontrado esperança, e eu não teria encontrado minha verdadeira família. A coragem de um momento mudou tudo. Os três permaneceram ali até a noite cair completamente. Ao longe, ainda podiam ouvir a música da celebração, os risos dos idosos que haviam encontrado alegria onde antes só havia solidão. E quando finalmente voltaram para se juntar à festa, faziam-no com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que haviam construído algo que transcendia suas próprias vidas. Naquela noite, enquanto a celebração chegava ao fim e as pessoas começavam a ir embora, uma senhora idosa se aproximou de Mariana. Tinha lágrimas nos olhos e segurava a mão da moça com força. Obrigada por existir. Obrigada por ter sido corajosa quando ninguém mais seria. Por causa de você, minha avó encontrou este lugar e voltou a sorrir. Por causa de você, muitas famílias como a minha aprenderam que idosos não são fardos, mas tesouros. Você mudou o mundo, mesmo que seja um mundo pequeno. Mas para nós, é tudo. Mariana abraçou a senhora, sentindo o peso daquelas palavras. Era isso. No final, não se tratava de grandes gestos ou reconhecimentos públicos. Tratava-se de vidas individuais sendo tocadas, de pessoas encontrando esperança, de famílias sendo reconstruídas. Quando a última pessoa foi embora e o centro ficou em silêncio, Ricardo, Dona Helena e Mariana fizeram uma última caminhada pelos jardins. As luzes suaves iluminavam os caminhos. As roseiras pareciam quase mágicas sob a luz da lua. Foi aqui que tudo começou, disse Dona Helena. Com flores plantadas por amor, e olha no que se transformou, em jardins inteiros de esperança, florescendo por toda parte. Ricardo sorriu. E continuaremos plantando, porque agora entendemos que esse é nosso propósito. Não apenas acumular riquezas ou construir empresas, mas cultivar dignidade, respeito, amor. Mariana olhou para os dois, para a família que o destino lhe havia dado, e soube que finalmente estava em casa. Não na casa física onde trabalhava, mas no lar que o coração constrói quando encontra pessoas que amam de verdade. E naquela noite serena de Petrópolis, sob o céu estrelado e cercados pelas rosas que se recusaram a morrer, os três reconheceram a verdade mais profunda de todas. A verdadeira família é aquela formada pelo amor, pela gratidão e pela coragem de proteger quem não pode se defender sozinho. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana, Dona Helena e Ricardo tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada nos lembra que a coragem pode florescer nos lugares mais inesperados e que o amor verdadeiro transcende qualquer laço de sangue. Se esta narrativa emocionou vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias que trazemos diariamente. Deixem um like se acreditam no poder da bondade e da lealdade. E nos contem nos comentários qual foi o momento que mais tocou vocês nesta história. Preparamos uma playlist especial com outras narrativas igualmente cativantes que exploram os laços familiares, a superação e o amor incondicional. Encontrem clicando aqui ao lado. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida. Compartilhem esta história com alguém que precisa acreditar que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Nos vemos nos comentários e na próxima história. Até breve.